Fala família JVV, estamos retornando, glória a Deus, ao nosso JVVcast. Eu sei que ficou um tempinho aí, a gente sem conseguir fazer, porque teve muita coisa acontecendo, muito evento, mas estamos de volta e pode ficar tranquilo, a gente vai manter uma recorrência aí. Estou aqui com meu irmão Pedro Henrique. E aí, irmão João? Se Sejam bem-vindos, aí, muito bom, como o João falou, estar aqui com vocês mais uma vez no JVVcast. A gente, como o João falou, passou um tempo sem gravar, a gente vai manter essa constância. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, esse homem que é uma referência para nós, João, Yes, com de certeza. assistencialismo, de um homem que se doa para o Evangelho, um exemplo de pai de família, de ministro do Evangelho, um homem que mais de 5.000 pessoas são beneficiadas só com um projeto que esse homem se dispôs a se gastar aí para o Evangelho. E nós estamos recebendo com muito carinho, com muita honra, Pastor Jairo. Obrigado aí pela sua presença, por ter se doado aí nesse tempo e poder estar participando com a gente aqui, pastorzão. É isso aí, que alegria imensa estar com o João, estar com vocês aqui nessa programação especial do JVV, não é isso? Então, para mim é uma honra, para mim é uma alegria. Creio que será um tempo maravilhoso aqui, um papo bem legal, descontraído e cheio de informações. Bom demais. Primeira vez no podcast, pastor? Primeira vez, não, eu fiz um com o pastor Abrão aqui, Sim, dos só a 30 anos resenha, do né? Rema, mas a gente passou mais tempo rindo do que falando aqui, né? Abrão não tem condição não, é um sucesso. Amém, bom demais, gente. Então o pastor Jairo aí é o nosso convidado. Para quem não sabe, ele foi o anfitrião do nosso avanço, né? Sim. 2021 e vai ser o anfitrião de novo. O negócio tá pegando. O negócio chegando, vai ser tá forte, pertinho. viu? É isso Dia aí. 25 a 27 de novembro, a gente vai incendiar dessa vez Pocinhos, né, não, pastor? Pocinhos vai ser impactada Simbora. com essa unção que está sobre a vida de vocês, né? Que Amém. é algo fantástico, extremamente gratificante. Pastor, rapidinho, quem é Pastor Jairo? Se apresenta aí. Cara, eu sou daqui, natural de Campina Grande, né? Sou filho de uma pessoa bem popular, conhecida aqui na cidade, que é Valdec Pacheco, da Eletrônica Pacheco, né? Minha mãe já partiu para a glória, mas era bem ativa, Jane. E sou alguém muito simples, né? Alguém totalmente voltado a seguir as direções do Senhor. Amo estar perto das pessoas, amo se tornar um canal de bênção para a vida das pessoas, não é? Sou bastante limitado em muitas áreas, mas tenho qualificações que eu acredito que o Senhor usa, principalmente um coração disponível para estar voltado a ajudar as pessoas. Amém. É isso aí, é um pouco disso. Bom demais. Pastor, a gente sempre gosta de entender o testemunho, né? De onde você saiu. Não sei se o senhor nasceu num berço evangélico, se não, mas como foi essa mudança, né? Onde é que o senhor encontrou Jesus, encontrou o propósito? Como foi esse tempo aí? Cara, meu pai, ele era evangélico, estava afastado, não é? E certa vez recebemos uma visita, né, de um casal fazendo evangelismo de rua. Sim. E nos convidaram para ir a um culto jovem. Eu era bem problemático, né? Aquele tipo de jovem bem complexo, mas aceitamos o convite e fomos para a complexo igreja. como? De festeiro? Não, era não era de festa, não. Nunca gostei muito de festa, não. Eu era roqueiro. Sim, Né? Essa eu não Nós sabia tínhamos não. uma banda e eu pintava o cabelo de azul. Era uma resenha, sabe? Vamos pintar o cabelo do pastor de azul de novo no avanço. Vamos pintar. A gente tem até uma Velhos foto tempos. aqui registrada aqui com o Lício, né? O meu irmão Lício, que está lá com o Norberto hoje. Sim. E eu era bem problemático nesse tipo de questões de amizade, desobediente, né? Mas tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho, né? E foi gerada uma nova influência na minha vida, né? De pessoas que estavam na palavra, né? Nós nos aproximamos de pessoas que estavam próximas de Deus. Isso, de certa forma, fez com que a minha vida tomasse um rumo diferente, não é? E começamos a observar, de fato, que começou a gerar uma influência na minha família. Consegui fazer com que meu pai voltasse para o Evangelho, levasse a minha mãe, minha irmã se envolveu muito no Evangelho, né? E graças a Deus seguimos firmes e fortes até hoje. Amém. Mas era aproximadamente por volta dos 16 anos de idade, 17,
que nós entramos nessa pegada que estamos até hoje. Que bênção. Mas eu ainda sou novo, viu? Sou novo ainda. Não revela a idade, não. É. Ei, pastor, dentro desse testemunho, né, após a sua conversão, quando é que foi que começou a haver essa percepção de propósito, né? A gente tem um público aí jovem que nos assiste e muitos deles talvez nessa busca, né? Rapaz, o que é que Deus quer da minha vida? Qual é a direção, o chamado de forma mais específica? Então, sei lá, como é que o senhor chegou desse contexto de estar se voltando para Cristo, mas também ter os olhos abertos para, rapaz, o meu propósito, o chamado está nessa direção, é isso que eu vou perseguir. O pensamento e a consciência mais de discípulo, né? De entender que realmente precisava uma mudança de vida. Nós não acreditamos que evangelho sem transformação de vida não é evangelho, né? E quando é que foi esse ponto X para o senhor de entender a minha vida tem que ser transformada agora? É interessante, né? Porque a expectativa que eu tinha era de seguir o ramo do meu pai. Sim. Não é? De assumir a eletrônica dele, como todo filho normalmente faz com os pais, não é assim? Então, eu até que me dediquei, me esforcei para adquirir o conhecimento da área de eletrônica, né? Fiz cursos, entrei em alguns tipos de estudos que era justamente para entrar, mas nada se encaixava, né? Eu não conseguia, era impressionante. E aquilo me gerava uma frustração muito grande. E era como se fosse uma pressão, não da parte dos meus pais, graças a Deus eles nunca fizeram isso, mas comigo mesmo. E, de certa forma, eu ficava um pouco envergonhado por não conseguir adquirir o conhecimento para aquilo que nós tínhamos como propósito, né? Entramos na faculdade de Química e também não deu certo, né? Peguei alergia com produtos químicos, eu disse, meu Deus do céu, a vida não está me presenteando com algo muito seguro, não é? Até que foi quando nós tivemos a percepção que aquilo que o Senhor queria conosco estava voltado totalmente ao ministério, né? As coisas foram fluindo de uma forma muito suave. A partir do momento que nós permitimos que Deus ele tome o controle, nós estamos dando legalidade a Ele a fazer com que aquilo que Ele tem para nós aconteça. Sim. Porque todos nós temos algo em Deus. Sim. O problema é que não conseguimos ouvir a voz do Senhor muitas vezes porque estamos com a nossa mente totalmente focada naquilo que nós queremos. Isso, muito bom. E os planos que Deus tem para mim e para você sempre serão superiores aos nossos próprios planos. Mas a questão é que nós nos sobrecarregamos com as nossas vontades. E aí não conseguimos ouvir a voz do Espírito e nos frustramos, não é? E quando eu entendi que, de fato, eu estava seguindo uma direção correta agora ao aspecto ministerial, as coisas começaram a fluir de uma forma bem mais leve, né? E tiramos toda essa frustração de um possível fracasso, que era seguir a carreira que meu pai tinha, porque eu agora estava totalmente direcionado à vontade de Deus. Sim. E foi tudo muito simples, foi tudo muito, digamos, agradável experimentar a vontade de Deus em nossa vida, não é? Porque a vontade de Deus, ela está ligada diretamente ao nosso coração e não às nossas emoções. E quando nós administramos a nossa emoção e começamos a permitir que o Espírito seja o guia da situação, aí você começa a ver que as coisas fluem de uma forma mais fácil. Amém. Então foi simples, não foi nada... De princípio foi um pouco complexo, né? Ficava com aquele receio, como é que Tinha uma seria meu futuro? expectativa assim da família? Não uma pressão, Sim. mas era algo natural, né? Existe os negócios da família e sempre você vai querer que seus filhos peguem junto. Por exemplo, eu tenho 3 filhas, não é? Hoje nós estamos no envolvimento social que, graças a Deus, tem gerado resultados. Então eu crio aquela mentalidade do quê? Será que as minhas filhas vão dar continuidade no projeto? Sim. Não é? Porque nós queremos que aquilo que nós Sucessor, iniciamos continue. Uhum. Nós não sabemos, eu creio que está bem próximo à vinda de Cristo, mas não sabemos, de fato, o dia e a hora. Exatamente. Mas enquanto isso não houver, eu quero minha família envolvida. Isso é natural, entendeu? Isso é algo do cotidiano. Mas eu sei que Deus tem para elas planos, propósitos, para cada uma delas de forma individual. Então eu também preciso respeitar esse lado delas. Muito bom. Uma coisa que o pastor falou, e eu acho legal a gente ressaltar aqui, o jovem hoje, né, eu estou liderando jovens, vai fazer 2 anos, né? Fazer 2 anos. E quando a gente vai aconselhar, eu pelo menos me deparo com essa situação, né? O cara chega, não, João, eu estou pensando em fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? E eu vou começar esse curso e tal e tal. E no meio daquela conversa eu deixo o cara falar e depois pergunto, cara,
qual é a vontade de Deus para a tua vida? E ele fica meio que tipo, né, aquela coisa, Senhor, esses são os meus planos, abençoa. Isso. Quando, na verdade, ele deveria começar do contrário, né? Pai, quais são os teus planos para mim? O que é que você tem para a minha vida? E dentro disso ele vai se encontrar no propósito, em ferramentas que ele mesmo agregou. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 55, né? Os planos de Deus são maiores, né? São melhores do que os nossos. Então, eu percebo que na minha vida também foi assim. Não sei se Pedro concorda, né? Pedro, ele já veio de um contexto... Se o senhor era complexo, aqui era complexo 2 vezes, né? Mas eu mesmo nascendo lá cristão, me deparei com aquela bifurcação, né? Rapaz, eu vou seguir o que naturalmente para mim faz sentido, ou eu vou entender que existe um propósito maior, né? Que vai além da minha vida, e eu vou me dedicar e me consagrar a esse propósito. E às vezes também, João, dessa questão de entender o plano, existe muita comparação, né? O jovem olha para a vida de João, olha para a vida do pastor Jair e diz assim, rapaz, eu quero isso para a minha vida. E aí quer fazer do mesmo jeito, mas sem entender se é realmente aquilo que Deus tem, né? Como chamado específico. Se o senhor é pastor, ele também decide ser pastor, e talvez Deus quer que ele seja um evangelista, um mestre. Isso. Mas ele está querendo aquilo para a vida dele só porque ele está achando bonito aquele chamado e quer também. É importante ter referência, né? Mas você saber que cada um vai ter um desenrolado chamado de Deus. Essa questão da comparação é muito forte, não é? Mas tudo não passa de uma autoavaliação pessoal da sua importância em Deus, né? Quando nós começamos a tratar acerca de comparações é porque nós não estamos nos enxergando em Deus. Estamos nos enxergando em outra pessoa, não é? E é onde muitas pessoas elas ficam pelo meio do caminho. Porque elas criam expectativa naquilo que outra pessoa que ela se espelha vive, e não naquilo que ela é em Deus. E isso faz com que a pessoa se torne limitada. Vem pensamentos como incapacidade, inferioridade. Então isso é muito comum. Isso é algo muito visível na vida de muitos jovens, principalmente tratando acerca de jovens, não é? E quando eu estou falando justamente sobre isso, é sobre comparação, né? Porque existe uma linha muito fina entre essa comparação e a referência. Porque, como o João falou, é importante, sim, você ter uma referência e você ter um espelho. Porque, por exemplo, para mim, quando eu comecei a descobrir o meu chamado em Deus, foi vendo vídeo de algumas pessoas, vendo como elas se moviam, e aquilo foi queimando dentro de mim. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? E lá na frente eu entendi que era já Deus comunicando algo em relação ao meu chamado. Só que justamente é você, às vezes, ter uma comparação tão grande que você acaba anulando a voz de Deus de dizer assim, ó, essa pessoa, você deve olhar para ela como um homem de Deus, uma referência. Eu quero que você se mova, mas não é aquilo ali ainda, entendeu? Tipo assim, entenda o que é comparação e o que é referência, né? É muito importante ter esse pensamento. É verdade. Eu já vi jovens que confundem um pouquinho essa linha e até para ministrar o cara foi pegando os trejeitos. Isso, imita até a voz. Imita a entonação. Assim, é saudável ter a referência, né? Mas ter um cuidado de você não querer viver a vida do outro ou achar que você vai ter o chamado igual do outro. Também. Mas enfim, pastorzão, dentro dessa trajetória que o senhor está montando aqui conosco, onde é que entrou a perspectiva do projeto Pequeninos? O senhor já estava pastoreando, eu sei que o senhor pastoreou em Solidade, né? Isso. Mas como é que foi essa trajetória até chegar a essa percepção de propósito nos projetos, na assistência social? Eu acho que a princípio o pastor poderia apresentar o projeto, né? Eu acho que muita gente que está nos acompanhando conhece, mas era importante o senhor falar. No início da apresentação até citei, né, que mais de 5.000 pessoas são assistenciadas por um dos projetos. O senhor vai poder explicar mais direitinho aí o que é o Pequeninos? Inclusive, pastor, eu estava em Calcaia, Fortaleza ali, essa região. Aí eu falando que a gente ia ter um evento, né? Tava falando com jovens, aí o pessoal descobriu que era no Pequeninos e se animaram de ir só porque vai ser no Pequeninos. Sim. Porque eles, além, claro, do evento ser bacana, eles querem conhecer lá. Eu tinha essa referência, né? Também, né? Tipo assim, eu ouvia muito falar do Pequeninos, do pastor Jairo. Sim. Mas eu não conhecia de perto. É tanto que quando eu entrei a primeira vez naquele complexo gigante, eu fiquei bem admirado, impactado daquela estrutura que é diretamente para a assistência social, da excelência, como o João falou, para alcançar o povo. E conhecer aquilo de perto foi muito bom. E o que é, pastor, o Pequeninos? Cara, o Pequeninos é um projeto que veio direto do coração de Deus, né? É espiritual. É como normalmente as pessoas perguntam como começou. Eu sempre respondo, é uma história para quem crê, não é? Porque nós recebemos muitas pessoas, muitas visitas, e muitos não são cristãos.
né? Não são pessoas evangélicas. Então, é do âmbito social, né? Vários prefeitos, vereadores, secretários de educação, secretários de assistência social, Sim. pessoas de vários estados, né? Já temos várias agendas marcadas de pessoas que vêm para conhecer o projeto. Então, nós não podemos fugir da realidade do que aconteceu, né? Aí de projetos sociais, que no fato o que é conhecido é o Pequeninos. Sim. Mas o Pequeninos é um dos 29 projetos que a IDE Projetos Sociais tem hoje. Sim. Então, ganhou-se uma evidência porque foi o primeiro projeto, né, a nascer, que foi o Pequeninos, mas temos ainda mais 28 projetos, fora o Pequeninos, que nós trabalhamos, onde, na Cidade de Soledade, é beneficiada de forma direta e indireta mais de 5 mil pessoas, não é? Então, mais de um terço da população da cidade passa pelas nossas mãos no aspecto de ter um benefício. Porque as pessoas dizem, mas são pessoas carentes. Não, nós temos projetos que são para pessoas também que têm condições financeiras. Então, o propósito é alcançar O evangelho chegar, né? o evangelho, chegar a todas as pessoas. Amém. Por isso, o nome da instituição é IDE, não é? Amém. Muito bom. Então, o que acontece? O Pequeninos nasceu no dia 13 de agosto de 2012. Nós tivemos a direção do Senhor. Estávamos orando depois de ter experimentado algo que eu nunca tinha imaginado. Nós pastoreávamos já a Igreja de Soledade. A igreja nasceu no ano de 2007, não é? E houve um crescimento muito grande e rápido. Eu, novo, ministerialmente também, sem muita experiência, mas a igreja cresceu muito em Soledade. Tínhamos uma igreja com centenas de membros. Era tudo que um pastor sonha, né? Ter sua igreja cheia. Era 4, 5 grupos de louvores, vários professores de departamento infantil. Então, na minha cabeça, eu estava no auge do meu ministério, não é? Novo demais. Depois houve a fusão com o Verbo da Vida. Antes era a Igreja Bíblica Redenção, mas tínhamos uma escola antes, né? Abrimos o Rema. A turma pioneira do Rema se formou com mais de 120 alunos. Então, era um sucesso ministerial. Até que no dia eu recebo o convite para ir visitar uma pessoa, uma família, né? Sim. Em um dos bairros que, na época, era muito complexo, muito problemático, né? Pela questão de drogas. E nos deparamos com uma mulher alcoolizada, morando dentro de um quartinho, sem porta, sem janela, sem água, sem luz, o piso de barro, com uma criança deitada no papelão, outra... um bebezinho, outro um pouquinho maior também no papelão, se torrando de febre. Uma menininha no canto da parede, eu nunca me esqueço dessa cena, né? Bem assustada, só de calcinha, tinha fezes. A mulher estava desmaiada, alcoolizada. E quando eu vi aquela cena, meu mundo ministerial desabou. Porque, para mim, tudo não passava de uma hipocrisia na minha mente. Eu disse, cara, como é que pode? Porque eu tinha medo de ir naquele bairro. Não é? Eu costumo dizer às pessoas ficam rindo, mas era verdade, eu tinha medo. É aquele por trás do pequeno. Isso, por trás da nossa instituição hoje. Porque todos falavam, ali é perigoso, ali tem os traficantes, ali... E quando eu recebi o convite, eu disse, eu vou nada. Não, vou não. Isso Não era medo, não, era receio, né, Pajô? era mistura de tudo que não prestava, né? Até que insistiram para ver aquela situação, eu fui, mas fui com o coração na mão, né? E quando eu olhei aquilo, eu fui tomado de um constrangimento, de uma vergonha pessoal, porque na minha mente eu estava no auge do ministério, né? Tudo fluindo muito bem, e eu novo demais, cara, sabe? E eu sempre fui de resolver as coisas muito rápido, né? Pegamos aquela mulher, ela mesma alcoolizada, aquelas crianças, aluguei uma casa, mobiliamos, e ela ainda estava lá desmaiada, né? Compramos roupas para as crianças, eu comprei uma feira grande, e quando aquela mulher se acordou toda assustada, tinha uma equipe lá para explicar a ela a situação, e eu disse, olha, você fica tranquila, nós alugamos essa casa, eu vou contratar você para ajudar a limpar a igreja, só não vou poder te pagar porque você é alcoólatra, mas eu vou pagar aluguel, água, luz, feira, vou cuidar de vocês. Resolvemos uma situação, mas sabíamos que tinha muito mais. Era só um de vários casos. Isso. Né? E aquilo me criou, cara, foi interessante que me criou um princípio de uma depressão ministerial, que eu disse, eu não quero mais saber desse negócio de igreja. Isso é hipocrisia, a gente pregando uma coisa e o povo sofrendo, sabe? Isso era comigo, não é? E
de certa forma, nós sempre tivemos esse período de oração à noite, não é? E certa noite, orando, o Senhor pedindo perdão, as minhas orações agora eram só pedindo perdão, perdão. E foi quando eu tive a primeira experiência, ouvindo o Senhor falando comigo, onde Ele pediu para que eu escrevesse, né, tudo o que Ele ia dizer. Ele citou, dizendo que nós iríamos começar um projeto chamado Pequeninos, iríamos começar com 100 crianças. Explicou quais seriam as disciplinas, o tipo de alimentação, as confissões, os textos bíblicos, não é? E era algo tão sobrenatural, tão fantástico, que era algo tão rápido, mas quando eu me vejo já era 5 da manhã. E aí eu me recordo que nem dormi, esperei dar um pouco mais de tempo. Liguei para a Bárbara aqui, trabalha aqui no ministério. Bárbara, tem como você criar uma marca? É assim. Eu tinha visto a logomarca e ela fez perfeito, né? Sim. E começou aquele período de busca de apoio para adaptar a igreja ao projeto, né? E ninguém ajudava, cara. Ninguém ajudava. E eu ficava revoltado. Eu dizia, esse povo crente é miserável, sabe? Se eu fosse o Senhor... Eu estava tão revoltado comigo que eu queria descontar nos outros. E se passou um período de 6 meses, eu não conseguia, aquilo me deixava cada vez mais frustrado e agoniado por dentro. E chegou um tempo que eu orei, Senhor, teu povo não entende, teu povo não acredita, tem algo errado. Quando eu disse tem algo errado, ele disse tem algo errado. Bom, já ouvi esse testemunho aí, viu? Preste atenção. Isso aí é... Ele disse, tem algo errado, sim. Eu disse, eu sabia que tem algo errado. Esse teu povo é miserável, sempre colocando a culpa nos outros. Porque nós temos, é interessante que nós temos o hábito, né, de querer jogar... Terceirizar. Exatamente, as nossas responsabilidades. Né, exatamente, sabe? Dar uma de vítima quando a responsabilidade está em nossas mãos. E o Senhor disse, o erro é você. Não é? Apenas. Eu disse, cara, como assim o erro sou eu? E ele falou, eu te dei a visão, eu te dei o projeto. Sim. E até agora tudo que você fez foi pedir aos outros. Você não fez nada, você não deu nada. Não é? Então a ficha caiu, né? Porque nós criamos uma dependência dos outros e esquecemos que a nossa dependência deve estar no Senhor. Não é? Nós criamos uma expectativa no homem onde... Se a mesma expectativa que nós criamos em termos de apoio, em termos de suprir algo, nós geramos nos homens, fosse em Deus, muitas coisas já teriam sido feitas, né? Sim. E aí foi onde eu tomei a decisão, a primeira vez, né? Conversei com Pâmela e nós decidimos vender nosso carro, vender alguns móveis nossos, algumas coisas que nós tínhamos, para que no dia 13 de agosto se iniciasse conforme foi o projeto. E ali nasceu, né? Procuramos as crianças na época mais complexas. Foi feita uma triagem, né? Hoje não, hoje nós divulgamos as matrículas e eles vêm, mas a primeira vez nós procuramos. Atrás, né? E era aquela conversa, os pais diziam, não vou não, senão vou perder o Bolsa Família. Né? Sabe? E a gente explicava que não tinha nada a ver, era algo diferenciado. E depois, quando fizemos as matrículas, que eram muitas crianças problemáticas, né? E aí o projeto começou a funcionar e começou a ter uma transformação. E olha que foi algo rápido, algo de 2, 3 meses. Aquelas que eram as mais problemáticas, não frequentavam as escolas, eram mais educadas, começaram a se transformar, cara, aí foi um rebuliço. E esse início foi quantas pessoas, pastor? Assim, quando você deu o pontapé, quantas pessoas? Não, de crianças, 100 crianças. Então já começou com as 100, como o senhor tinha falado mesmo. Ele tinha dito que seria 100 crianças e foi 100 crianças. No segundo dia já tinha essas 100 101. Aumentou uma. Entrou uma, né? Que foi, e nós não sabíamos, né? Foi junto das outras, né? Porque meio. Acompanhou um coleguinha, estava lá. Preciso, né? Exatamente. E na distribuição das fardas, nós tínhamos comprado, tinha uma criança sem farda. Sim. Eu disse, opa, peraí, a fábrica entregou uma menos, algo errado. Quando foi feita a contagem, tinha 101. Caramba. E aí nós íamos tirar, cara. Foi uma situação, quem conta bem essa história é minha esposa, Pâmela, né? E foi com ela. E tínhamos que tirar uma criança, né? Porque não tínhamos o fardamento. E eu sempre fui muito organizado nesse aspecto. Eu sempre gostei de trabalhar de forma bem organizada, né? E aí você tirar, cara, é complicado, sabe? Sim. E quando descobrimos a criança que não estava matriculada, que era um menino que vivia numa situação bem precária, né? Sim. E ajudava um avô a arrancar mato, capim, para os animais comer.
E ele tinha umas doenças nas pernas, as pernas deles eram com muitas feridas, né? Que ele foi picado por cobras nessa tirada. Que coisa. Aí eu disse, cara, faz o seguinte, deixa 101, a gente dá um jeito aí Porque cada criança recebia o quê? Eram 2 blusas, 2 calças, 2 pares de meias, né? 2 pares de tênis, era tudo dobrado. Ele disse, faz o seguinte, vamos tirar de uma, a gente coloca e a gente providencia. E deu certo, né? E eu acho que fazendo um link, pastor, com o que o senhor falou de quando Deus disse, você até agora não deu nada. Eu acho que a gente reclama muito, às vezes, de presidente, de governador, de prefeito, de vereador, de deputado, seja o que for, que ele não faz, que ele não olha pelo povo. Quando existe algo nas nossas mãos que nós podemos fazer também, Sim. independente de ajuda política ou de outras pessoas. Porque eu creio mesmo que o pouco, se nós podemos dar pouco hoje, o pouco que nós temos é muito para alguém. Igual a mulher samaritana. Né? A gente sabe que Deus é infinito, seu poder é infinito. Mas ela tocou somente nas vestes, nas orlas. Então, mesmo que fosse o pouco de Jesus, que tem muito, mas o pouco dele era muito para aquela mulher. Então, eu penso muito nisso, que às vezes a gente reclama muito, terceiriza muito, se vitimiza muito, quando a gente também pode fazer alguma coisa. Né? A gente pode ali ajudar uma pessoa, comprar uma cesta básica, se movimentar, vender alguma coisa mesmo nossa para poder abençoar outra pessoa. Olha só, eu vejo assim, sabe? Eu entendo e compreendo que cada um tem as suas responsabilidades, né? Sim. Tem os seus deveres, entendeu? Como um presidente, um governador, um prefeito, os vereadores, né? Mas nós estamos nos esquecendo que a maior autoridade instituída nessa terra é a igreja. Amém. Sim, entendeu? amém. Isso aí. Então, hoje, nós nos deparamos mais com uma igreja que cobra do que faz. Uau. Esse é o problema da igreja atual, entendeu? É uma igreja ativa para cobrar os deveres dos outros, mas ela não se atenta nos seus deveres. É interessante que, quando acontece a multiplicação dos pães, que os discípulos chegam para o Senhor dizendo, a multidão é muito grande. Nós estamos com um pouco de pão, uns peixes, e não dá. É melhor o Senhor dispensá-los. Não é assim? Sim. O texto aborda que eles aconselham a Jesus a dispensar a multidão. Não tem como alimentá-los. Aí o Senhor diz o que para eles? Dai vós a eles de comer. Sim. Então, se nós pararmos e observarmos, é muito mais fácil e prático para nós virarmos as costas para o problema ou lançar a responsabilidade para outro. Mas a visão de Deus é que nós temos a chave da solução. Entendeu? Então, muitas coisas que nós fizemos e fazemos é de responsabilidade, sim, do poder público. Sim. Mas se eles não fazem, isso não significa que eu tenho que ficar com os braços cruzados, Muito bom. apontando a culpa para os outros. Porque É isso aí. eu sou a igreja de Cristo. Eu Amém. tenho autoridade. Eu tenho aquele que é o provedor. Então, eu preciso agir, me mover conforme aquilo que eu acredito que eu fui chamado para fazer. Então, a igreja, ela tem por obrigação sair das 4 paredes. Amém. Entendeu? Para fazer com que as pessoas venham para essas paredes, né? Receba da palavra. Mas eu vejo dessa forma, que a igreja tem, de certo modo, levantado muito o dedo para cobrar e tem se colocado muito ausente no fazer. Muito bom. Vou pedir a Pedrão aí umas imagens do Pequeninos, né? Que é até Boa, bom para o pessoal boa. visualizar. E o pastor vai descrevendo aí cada imagem, o que é que está acontecendo. Olha aí. Aí é a ONG, né, Mega pastor? estrutura. Lá em Essa foto é um Solidariedade. pouco antiga, né? Já mudamos aquela placa, Sim, mas, São quantos metros ao todo, pastor, aí? é grande, né? cara, dá mais de 4.000 metros de São área 2 coberta. andares, São né, 2 pra cá. andares. Não, tem o primeiro andar. Tem o térreo e o primeiro andar. Isso. Aí, pessoal, é onde a gente vai estar hospedado no nosso Isso. avanço, né? Vai virar um hotel aí pra gente, né, pastor? Vira. Como já virou uma vez. Ano passado deu certo demais. O pessoal ainda teve uma colher de chá que no quarto tinha ar-condicionado, né, João? É. Foi. Missão. Vamos E lá. agora todos estão com ar-condicionados agora, né? A Olha parte aí, de cima. bênção. Coisa boa. Passa aí, Pedrão, a foto das crianças, a galera junto aí. Olha aí. Essa aí é em São Vicente. Essa é de São Vicente. Essa é São Vicente, Foi recente, né? Eu vi no Essa Instagram é- isso aí. Esse aqui foi agora, né? Isso é no auditório No lá auditório do... lá.
Solidade, né? de Foi a solidariedade. festinha do Dia das Crianças de Solidade, não é? Sim. Cada cidade tem a sua festa Isso foi agora individual. esse ano, pastor? Foi. Isso é em Solidade Isso é também, em né? Campina. Ah, em Campina? Isso é Campina Grande. Isso é aqui em Campina. É porque o senhor usa um padrão bem semelhante, né? Todos Aí são a gente- bem parecidos. Show. Isso é aqui em Campina. Isso é seu Dedé, não é? Ele morava nesse barracozinho. Ah, é importante falar disso também, Não é? pastor, que o senhor também já tem construído algumas casas Já lá. fizemos 8. O senhor já fez 8 casas Foi, no para beneficiar período. lá o povo. Ele morava nesse barraco embaixo. Morava no barraco aí, isso é na comunidade rural em Soledade. Que benção. E aí interessante é que nós mobiliamos toda a casa, né? Sim. Compramos tudo, né? Inclusive roupas, levamos ele para Que cortar o benção, cabelo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas aí são as igrejas, né? São, O pastor... Isso. Nós Fala aí, hoje pastor. pastoreamos essas 3 igrejas e estamos na supervisão de São José da Mata, Sim. que também reformamos, né? Colocamos no mesmo padrão. Que a gente Aquele fez cruzada lá recentemente, né? São José da Mata. Ah, sim, Terra verdade. do Pão Doce. Isso, tá com o pastor Carlos e Priscila, né? Vamos levar aquele pão doce pro avanço. Ah, aquele pão doce dela é demais. Aquele Olha pão doce aí. tem no céu. Olha aí, A isso aí. criançada. Isso, recebendo os presentes do Dia das Essa é Crianças. sua esposa, né, pastor? Pra quem não Cepama ali. conhece. É. Acho que tem uma foto da família, Pedrão. Olha aí. Tem Olha aí, ó. aí. As 4 mulheres Era. do pastor Aí antes já. que alguém diga que eu só tenho meninas, né? Eu comprei um cachorrinho macho, né? Que benção. Bom demais. Glória a Deus. É isso aí. Pastor, eu vendo essas fotos aí agora, eu lembrei. Eu já ia dar um spoiler aqui da escola de meninos, Cuidado. mas eu não vou falar nada. Mas, Fala pra tu ver o que acontece, né? Sai do ar. aí, de mas eu repente. lembrei aqui que o senhor falou de quando surgiu, quando Deus começou a falar com o senhor do projeto, ele também deu algumas citações bíblicas, né? Isso. Do que o senhor ia declarar com aquele povo. Isso. E uma delas, ou a principal, é Lucas 2,52. Lucas Se eu não me 2,52. engano. E eu já vi aquelas crianças declarando essa passagem, né? Aquela multidão de crianças. E eu lembro que eu assisti aquilo em lágrimas, chorando e vendo eles declarando a palavra. E por que Lucas 2,52, pastor? Porque é essa passagem que eles têm que declarar lá. Só para contextualizar, como é, pastor? Eles entram e tem uma declaração. Isso. pra explicar Todos essa- os dias, né? Antes deles irem para as salas, eles ficam em filas. É importante ressaltar isso. O projeto funciona todos os dias. Isso. Não é isso? De segunda a sexta. De segunda a sexta. De segunda a sexta, Tá. né? Então, eu estudei em escola religiosa, não é? Estudei aqui em São Vicente de Paulo, em frente ao Açude Velho ali. E todas as manhãs nós ficávamos em filas. E rezávamos, não é? Cantávamos um hino e descíamos para a nossa sala. E toda sexta-feira nós cantávamos o hino nacional. Então aquilo sempre foi muito marcante para mim, não é? E o interessante é que quando o Senhor falou comigo, ele falou a mesma coisa. Tudo foi direcionado por ele. Nada que tem lá foi o que criei, não é? Então, eles chegam, cada um já sabe qual a fila que deve ficar. Eles já chegam para suas filas, né? Ficam em pé. Nós declaramos 3 versos bíblicos, né? Lucas 2,52, João 8,32 e Salmos 23,1. Então, Lucas 2,52 é algo que eu carrego desde o início do meu ministério. Então, tudo que nós fazemos, nós colocamos Lucas 2,52. E cresci Jesus em sabedoria, estatura em graça, para com Deus e os homens, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça. Nós crescemos mediante o conhecimento da palavra, né? Em sabedoria, em estatura ministerial e graça, favor de Deus. Então, todos os projetos, todas as igrejas, todos os nossos cultos, nós abrimos com Lucas 2,52, né? Que as nossas igrejas estão crescendo em sabedoria e isso acontece, cara. Amém. É confissão de fé. Não são vãs repetições, né? Amém. Isso é impregnado em nosso coração. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Através do conhecimento, eles terão suas vidas transformadas. E Salmos 23,1, não é? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é nada me faltará, porque a interpretação ela muda todo Sim. o sentido, né? Quando elas declaram nada me faltará, ela está dizendo que Deus vai dar tudo. E nós sabemos que isso não é verdade. E quando nós declaramos de nada terei falta, é a consciência de que mesmo que eles não tenham em Deus, eles são plenos. Amém. Queremos fazer com que eles tenham assim uma dependência total do Senhor, não é? Então, são textos que de certa forma
inspirado por Deus, fazem com que essas confissões diárias haja uma transformação na vida delas. Nós temos crianças hoje que eram do Pequeninos de 2008 que hoje trabalham conosco. Sim. Que benção. Né? Temos crianças de 2012 que são formadas no Rema. Então, isso é algo muito gratificante, né? Nós temos esse mesmo projeto, as mesmas confissões dentro da cadeia, no ID prisional, com os presos. Eles declarando que estão crescendo em sabedoria, né? Temos no AMAI com os idosos, mesmo com idade avançada, eles declarando que estão crescendo em sabedoria. Que benção. Então, tem um babies, que são as criancinhas de 2 anos, mesmo algumas delas sem falar, mas já escutam e a palavra vai caindo no coração. Amém. Então, é algo que, de certa forma, eu acredito que é um dos maiores segredos, né? Do crescimento, do sucesso e do avanço do projeto. É o Lucas 2,52. Eu me acordo e eu declaro, eu estou crescendo em sabedoria. A primeira coisa que eu faço quando eu me olho no espelho. Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é algo muito particular meu, mas é o que tem feito as pessoas, aquelas que realmente declaram, né, com o coração, declararem e ver o crescimento na vida delas. Eu acho bacana isso, porque hoje os coaches estão descobrindo algo que já era bíblico, né? Sim. Que é confessar, né? A gente vê essas palestras, o pessoal, diga, você tem sucesso, você vai crescer. Mas isso aí já era bíblico, né? Você fala, bíblico, você crê exatamente. e acontece. Sabe? É isso aí. Bom demais. Pastorzão, eu estava pensando aqui, né? Na rotina do Pequeninos, o senhor com certeza se depara com muitas vivências, o senhor até falou aí de várias crianças do início que hoje se formaram no Rema, estão ajudando lá. Então, o senhor é alguém que se depara com muito testemunho, né? De crianças, de Tem um situações. bocadinho, né? Então, eu acho que a gente poderia ter um tempinho aí de falar de alguns que vêm à sua memória, de alguém que passou marcaram, pelo né? Pequeninos ou por algum dos projetos que, enfim, ficou marcado na sua vida Tem aí. muitos testemunhos, né? Em relação ao Pequeninos Teens, os cursos. Sim. Né? Hoje nós temos uma jovem chamada Cleomara, se alimentava no nosso restaurante social. Hoje ela é considerada a melhor design de sobrancelha de toda a região. Que benção. Né? Temos outros que abriram seus próprios salões. Tem jovens que não têm nenhuma perspectiva, aprendem um curso. Então, o Teens, ele pega essa parte mais profissional, no caso. São cursos profissionalizantes, né? E, de certa forma, você vê que gera resultados, né? Crianças, e porque o Pequeninos, obviamente, nós trabalhamos com a criança, mas por trás da criança tem a família, então tem que ter todo um acompanhamento, todo um trabalho, né? Porque nós abrimos o ID prisional, né? Dentro da cadeia pública, construímos lá no Espaço do Banho de Sol, porque boa parte dos apenados eram pais de crianças. Então nós precisávamos ir na raiz do problema, né? Para tentar fazer com que a família tivesse uma transformação. Então, tem casos de idosos nessa área de saúde. Hoje nós damos uma assistência em relação a medicamentos, um socorro na parte de alimentação. No período da pandemia que nós passamos, foi o período que nós mais investimos. O interessante é que as pessoas chegavam para mim dizendo, rapaz, é melhor você reter, é melhor guardar um pouco. E aí eu dizia, agora é o tempo de se plantar, né? Agora é o tempo de investir, porque quando a grande maioria está guardando, nós vamos plantar. Vai chegar o tempo que nós vamos colher, né? Então, crianças que, na casa de acolhimento, por exemplo, no nosso orfanato, porque não existe mais essa nomenclatura, orfanato, né? Hoje ou é casa de passagem ou é casa de acolhimento. Cara, ali é onde você enxerga o que há de pior na humanidade, não é? A nossa casa recebe os casos mais complexos que existem. Né? Crianças abusadas, torturadas, entendeu? Nós recebemos crianças com várias marcas de queimadura de cigarro, cara. Que coisa. Sabe? Abusadas. Crianças que os próprios pais vendiam, né, para os homens por R$5 para ter relações sexuais. Meu Deus. Sabe? É coisa absurda, desumana. Não é? É um tipo de projeto que eu acho que todo ser humano devia, pelo menos, conhecer um pouco para ver que a sua vida não é ruim. Entendeu? Crianças que você vê como Gabrielzinho, que chegou para a gente, a mãe teve ele, cortou o cordão umbilical com uma pedra e jogou ele dentro de uma fossa. Meu Deus. Meu Deus do céu.
Ia passando um homem, escutou o choro e ainda colocou uma pedra em cima da tampa da fossa, sabe? Tirou, levou, foi pro hospital, chegou para mim com 7 dias de vida, cara. Saiu de lá, foi adotada, a coisa mais linda do mundo, sabe? Outras adolescentes que chegaram eram vendidas, né, como um produto sexual, porque na realidade essa pela família, você vê como uma delas que nós colocamos até para ministrar a palavra. É coisa surreal, sabe? É coisa que você não tem nesse mundo nada que se compare. Porque nós reclamamos demais, cara, da vida, sabe? Nós somos muito ingratos com Deus. Muito. E aí você se depara com crianças, como muitas vezes chegava, tinha as operações da polícia naquele bairro, e elas chegavam todas extensas dizendo: a polícia entrou na minha casa, levou meu pai. A gente sabe que existe a culpa dos pais, mas o que é que as crianças têm, né? Assim, imagina os traumas que ficam, tá entendendo? Idosos, cara. Rapaz, é tanta coisa. Abandonado pelos filhos. Sabe? Largados, literalmente, sem os filhos visitá-los. E vão se definhando numa depressão do abandono. E, de repente, se depara com um projeto MAI, onde elas têm psicólogos, né, terapias ocupacionais, tem o nosso culto, sabe? E a vida delas, mesmo perto de um fim que nós sabemos, renasce, cara. O sorriso, a alegria. Como um deles, certa vez, disse para mim: hoje eu já posso morrer tranquilo. Meu Deus. Sabe? Porque hoje eu estou feliz. Então são coisas que, às vezes, nós paramos e pensamos: diz, cara, como nós somos ingratos. Sim. Às vezes reclamamos porque não estamos nos alimentando aquilo que nós queríamos, né? Às vezes reclamamos porque não temos uma roupa de marca, sabe? Sim. Às vezes reclamamos porque tá quente ou porque, cara, aí você se depara com uma realidade totalmente desumana às vezes, entendeu? Então, eu acredito que o maior beneficiado nessa história toda sou eu, sabe? Sou eu, porque é muito gratificante você vir receber um abraço delas, tá entendendo? Tem uns que faz uma cartinha. Sim. Tem outros que traz um bombom, cara. Teve um dia desse que um menino ganhou um bombom, uma sacolinha, né, com os bombons, e ele guardou o meu. Tá? Ele guardou o meu. Eu disse: mas por que você está me dando esse bombom? Aí ele levantou a sacolinha e disse: tem isso aqui tudinho? Aí ele disse: tem. Isso aqui tudinho foi o senhor que deu, então eu guardei o seu. Era quase o dízimo, né? Era o dízimo, né? Cara, aí você vê assim, né? Não tem dinheiro no mundo que pague isso, tá entendendo? Eu acho que todo cristão deveria ter uma experiência de estar numa missão assim na veia, né? De conhecer uma cultura totalmente diferente. Porque eu acho que essa ótica muda completamente de você estar reclamando, mas você está dentro da sua bolha. Você está ali vivendo sua rotina e achando que tá ruim para você, mas quando você conhece outra cultura e outra realidade totalmente diferente, você diz: eu não tenho espaço para reclamar. Porque eu fui para uma viagem agora em março, no sertão do Piauí, uma missão que a gente passou 10 dias, e a gente foi em um dos lugares lá que é um dos lugares mais inalcançáveis do país. Ele fica na divisa entre o estado do Pernambuco e do Piauí, e aquele povo fica ali sem assistência, porque nenhum nem outro quer pegar, né? Nenhum governo nem outro quer funcionar com eles. E a gente foi em casas lá que o pessoal não tinha vaso sanitário. Tinha que fazer a sua necessidade no fundo lá da casa, quando precisasse. Então, quando eu observei aquilo ali, eu disse: rapaz, se a gente for olhar toda a situação, a gente é grato até pelo um vaso que nós temos em casa. Rapaz, né? Do mínimo. E eu acredito, eu sempre, quando a gente tem a oportunidade, né, de ministrar aqui, ou de alguma reunião, quando a gente vai para algum evangelismo, ou do avanço, alguma missão que a gente vai fazer, eu sempre digo: eu não acredito que missão seja uma aventura, onde a gente vai para pregar, ministrar o evangelho, a gente leva Jesus, leva as boas novas, mas sai daquele lugar e o lugar permanece do mesmo jeito. Não tem uma assistência depois, a gente não chegou com alimento ou com roupa, seja o que for. A gente saiu, a casa continuou do mesmo jeito. A Bíblia fala que o evangelho, as boas novas do evangelho, é para que o pobre seja alcançado, mas seja ele espiritual, financeiro. Eu acredito dessa maneira, que quando o evangelho chega tem que ter uma transformação por completo, né? E vendo o senhor falar isso, o seu projeto é isso na veia, né, pastor? Eu tive uma experiência uma vez, cara, eu acho que foi uma das experiências mais fortes, né, que eu tive.
em relação ao Evangelho, né? Eu fiquei sabendo que uma família vivendo em uma comunidade rural, comunidade não, que eles eram isolados, sabe? Sim. Viviam e queriam ouvir falar de Jesus, né? E isso foi bem recente, né? Quando nós estávamos em Soledade. Eu disse, rapaz, eu quero levar a palavra para esse povo. Aí o pessoal dizia, o acesso é muito ruim, não é? Eu me lembro como hoje terminamos a escola dominical, olha só, logo no domingo de manhã, não é? Por volta de meio-dia, vamos lá agora, tá? E ficamos sabendo que tinha umas meninas, né? Que eram as filhas, né? Levamos escova de dente, toalha, um bocado de coisa assim para dar para eles. E, cara, o acesso foi horrível, sabe? Era passando por debaixo de cerca, aí o açude seco, aí não tinha como o carro ir, era a pé mesmo, né? Levamos carreira de bode lá, foi uma aventura, né? Depois é divertido, mas eu estava com uma calça social, sapato social, olha só, né? Rasgou a calça na cerca, e aquele povo morando naquelas casas, né, de barro. Quando nós chegamos lá, a mulher disse para mim, você é Jesus? Eu disse, não, Jesus é a pessoa dele, não, mas eu represento ele, não é? Então, você é bem-vindo aqui na minha casa. E quando nós falamos, eles confessaram a Cristo e a gente veio dar para eles, né? Eu fui dar para a menina, eu estava com a boneca na mão e a escova de dente na outra. E eu acho que na mentezinha dela, ela para escolher. Sim. Toda criança queria uma boneca, cara. Ela pegou a escovinha de dente e saiu correndo. E eu não entendi aquilo. Aí foi que eu fiquei sabendo que eles já tinham tido escova de dente, não tinha mais, e ela queria escova de dente, sabe? É uma coisa, cara, tão simples, tão besta pra gente, não é verdade? E para ela era alegria, ela ficava abraçada com a escova como se fosse o melhor presente do mundo, sabe? Uhum. Ela disse, não, a boneca também é sua, escolheu a escova. Aquilo me deixou impressionado, cara, sabe? Uhum. Então, nós temos tantas coisas que eu acredito, assim, que a igreja, nesses últimos tempos, ela tem se tornado muito melindrosa, sabe? Muito doída, muito magoada, né? Eu vejo muitas pessoas, assim, tem pastores que, se não tomar cuidado ou tem medo de pregar para as pessoas não saírem da igreja, cara, isso não existe, não, sabe? Não é... Tem que pregar a verdade e pronto, entendeu? Tem que fazer com que as pessoas entendam, tenham a consciência de que a vida é muito mais do que esse momento. E nós estamos tão focados, às vezes, em juntar tesouro aqui na terra, onde o propósito real é juntar tesouro nos céus, né? Nós não estamos entendendo o valor que tem uma vida de uma pessoa, sabe? Vai no centro de reabilitação, como nós tínhamos, né? Você vê o olho de uma mãe quando vê o seu filho chegando lá para se internar, é como se fosse o melhor presente que Deus podia ter dado a ela na vida toda, sabe? Porque mãe é mãe, cara. Sim. O cara pode ser o bandido que for, mas é o filho dela, né? Sim. E quando ele entra lá, o olho brilha como se tivesse uma luz. É como se dissesse, aqui eu vou ter paz com meu filho aqui dentro, sabe? E é impressionante, né? Quando nós tocamos nessa área social, sabe, João? Quando a gente mexe um pouco com aquilo que é uma verdade. Porque muitas igrejas, elas fazem ações sociais. Não é errado, é interessante. Vamos fazer um sopão, não é? É bacana isso. Mas isso, é como você disse, não vai transformar ninguém. Sim. Sabe? Você alivia o momento daquela pessoa. Por isso que é importante. Mas quando você tem um projeto, é você entrando na vida daquela pessoa. É o problema dela se tornando teu. Entendeu? Então, você começa a ver que, de fato, os seus problemas é muito pequeno em relação ao que aquela pessoa vive, sabe? Já chegou pessoas, cara... nós moramos numa cidade pequena, então todo mundo sabe onde eu moro, é direto as pessoas lá. Direto, sabe? Direto. Ah, mas é porque a gente já procurou todo mundo e todo mundo diz, procura o pastor que ele não nega nada. Procura o pastor. Parece música, não tem isso? Procura o pastor. E, cara, por que eu irei negar se eu tenho? Sim. Entendeu? Por que eu irei negar? Não é verdade? Se eu tenho condições, por que não compartilhar? Mas o Senhor tem a sua vida. Temos, e Deus nunca deixou faltar e nem vai deixar faltar. Amém. Entendeu? Então nós precisamos, as pessoas elas pegam o texto de João 10:10, não é?
E o ladrão, se não vem para roubar, matar e destruir, e a parte B diz, eu venho para te dar vida, e vida em abundância. Você já prestou que 99,9% da ministração em cima desse texto está tratando acerca de uma prosperidade, mas que, de fato, o texto não trata acerca disso. A Bíblia diz o quê? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, não é assim? Agora eu te pergunto, o que é abundância? Abundância nada mais é do que ter, ser ou fazer além do necessário. Sim. É como se você fosse esse copo. E a vida de Deus fosse a água. E Deus começa a derramar da vida dele em você. Mas sendo que a água, que é a vida, só vai servir para mim até a boca. Começa a sobrar. E o que é abundância? É ele continuar derramando. Sim. E a água vai transbordar. Sendo que a água que cai desse copo não serve para o copo, mas vai servir para quem estiver perto. Amém. O que Deus quer nos ensinar nesse texto é que devemos estar tão cheios dele, a ponto que quem estiver do nosso lado vai ser abençoado. Amém. Amém. Pela nossa paz, pela alegria, pela prosperidade, entendeu? Então nós, como igreja, precisamos entender que o verdadeiro propósito do Evangelho não sou eu, somos nós. Sim. Não é? Eu lembrei agora esse exemplo que o senhor deu, acho que o senhor já deu também usando aquele texto de Coríntios, né? Tendo sempre em tudo ampla suficiência, né? Ou seja, o copo cheio, você suprido em todas as áreas, mas não para só em você. Isso. Eu gosto desse tema de prosperidade e eu penso que o equilíbrio é você entender que as bênçãos de Deus, ela não pode parar em você, senão não é prosperidade do tipo de Deus. Senão não é prosperidade. E o texto continua, para que superabundeis Isso. em toda boa obra. Ou seja, se eu já estou pleno, sempre, ele diz assim, tendo sempre em tudo. Então, se eu estou sempre pleno, esse a mais, esse plus, esse extra é para quê? Né? Que é justamente o que Você troca o rio falou. pela represa, né? E nós estamos retendo hoje. Sim. Nós estamos retendo aquilo que não nos pertence, entendeu? E aí nos tornamos pessoas egoístas, né? Nos tornamos pessoas egocêntricas e saímos totalmente da visão do Evangelho. Uhum. Então isso é muito sério. Acaba comendo a semente que deveria ser plantada, né, pastor? Acaba comendo a E semente. Deus só dá semente. Que semeia, né? E aquele que retém mais do que é justo é para prejuízo, né? Exatamente. Eu comecei a isso mesmo. entender também, João, aquela passagem das migalhas que caem da mesa, depois que eu tive cachorro, pastor. Que a mulher disse assim a Jesus, mas Senhor, até os cachorrinhos, né? Sim. Mas, é verdade. às vezes, o povo de Deus não tem aproveitado e transbordado, assim, do que Deus tem, que sobra. Sempre vai sobrar do que Deus nos dá, né? E o propósito de sermos abençoados, Deus deixou muito claro desde o início, quando ele falou para Abraão, ó, eu vou te abençoar, mas para que você seja uma bênção para outras pessoas. Então, eu acho que é por aí, entender a razão que nós somos abençoados, né? E outra coisa, uma pessoa próspera, ela não é próspera pelo que ela tem, mas sim pelo que ela é, Sim. entendeu? E quando ela entende quem ela é, então ela não tem necessidade de reter. Quando ela entende quem é Deus na sua vida, ela não tem necessidade de reter. Que é uma fonte inesgotável, né? Isso mesmo. Então, quando nós retemos, nós estamos dizendo que Deus não vai nos dar mais. Por isso que eu preciso guardar. E foi o que aconteceu no período da pandemia agora. Nós construímos, cara, no período de pandemia, 4 casas. Me diz quem foi o prefeito neste país que construiu 4 casas em um período de pandemia. Ah, mas você tem que guardar. Disse, não, eu tenho que plantar. Porque agora quase que ninguém semear, né, planta. pastor? Então vai chegar uma hora que eu vou colher e ninguém vai. Amém. Entendeu? Eu queria voltar, pastor, para... O senhor falou do seu testemunho, né? O senhor estava na vida ministerial, pastoreando, e na sua cabeça, talvez naturalmente falando, aquilo fosse o auge do seu ministério. Mas eu achei interessante esse ponto. O senhor teve que se expor a essa experiência, talvez até desconfortável, né? O senhor falou que era um bairro perigoso, que, enfim, de estar naquele ambiente para ter, talvez, ali, não vou dizer uma mudança, mas um complemento daquilo que Deus tinha para o senhor como propósito, como chamado, né? E eu fiquei pensando, né, Pedrinho, como a gente experimentou nesse avanço de 2021, muitos jovens que chegaram lá, cara, assim, meio vazio de propósito, Sim. meio
perdido ou ainda tateando no escuro, e dentro daquele ambiente, às vezes até desconfortável de você estar no sol, né, entrando nas casas das pessoas, tendo que, né, ter essa ousadia de falar, mas nesse ambiente eles começaram a se encontrar no propósito. Sim. Né? Eu acho bacana demais, porque Pedro puxou o gancho, né, de você entender que tem pessoas que vivem uma vida com mais dificuldade, e você fazer uma reflexão sobre os seus problemas, mas eu acho que também tem essa reflexão sobre uma concepção de propósito maior do que talvez os nossos olhos consigam perceber, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, como foi determinante, né, essa experiência naquele ambiente para ter essa percepção dos projetos, de tudo que Deus foi puxando daquela experiência, né? Cara, isso é fantástico, sabe? É o que Pamela até ministrou. Eu assisti a pregação dela, da Conferência das Mulheres, né, pelo celular, e ela citou algo que muito forte, né, a questão da experiência vivida. Né? Nós ouvimos, obviamente, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas quando nós experimentamos, cara, né, quando a gente passa a viver aquilo que nós falamos, a nossa mentalidade muda totalmente, né? Porque imagina só, eu nunca na minha vida imaginei, eu sempre fui, segundo meu pai conta, né, que eu não me lembro disso, ele já contou para a Pamela que ele me dava um presente, eu ia brincar com os meninos e voltava sem um brinquedo. Né? Tinha dado, né? Então, isso, eu não me recordo disso, né? Ele conta, né, que era muito chato todas as vezes. Cadê o brinquedo? Não, eu dei a fulano, sabe? Então, eu acredito que isso já estava na veia, como o povo diz, né? Sim. Mas eu nunca me imaginei administrando uma ONG, uma instituição social. Nunca passou pela minha cabeça, não é? Nunca. Eu estava pastoreando, cara. E na minha mente estava tudo fluindo muito bem, entendeu? Então, uma experiência como essa, no mínimo, te abre os olhos para uma outra realidade que, no caso, você não conseguia enxergar, que possivelmente está ligado diretamente ao propósito de Deus. Por causa de uma experiência de um momento, entendeu? É um estalar de um dedo, foi uma visita numa manhã, muda todo um contexto, muda toda uma história, muda toda uma visão. Não que deixamos de pastorear, nem mudar a nossa forma de pastorear. Para quem me conhece, eu sempre trabalhei com muita excelência, com muita qualidade, né? Eu sempre investi no reino. Nós sempre fazíamos questão de fazer com que as pessoas adquirissem um estilo de vida. Para você ter ideia, eu me lembro em Soledade, no início da igreja, as pessoas tinham aquela mentalidade, não, eu não tenho, eu não posso, não dá certo. O que foi que eu fiz? Peguei um grupo de homens, de membros, trouxe para o shopping e levei no banheiro do shopping. Todos. E comecei a pregar dentro do banheiro do shopping. Digo, se um shopping tem excelência, por que a igreja do Senhor não pode ter? Sim. Experiência de um momento. E tem pessoas que, naquele dia, mudaram a sua visão de vida. Experiência de um momento. Um jovem desse que vai para um acampamento, como vocês organizaram, passa um período desse do sol, ele vai ter coisas na vida dele que ele já ouviu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o ouvir, cara, nunca vai se comparar ao participar, ao presenciar, ao ver de perto, entendeu? Então, é totalmente diferente. Por isso que a igreja ela precisa despertar para esse agir, sair. Tem que sair, sabe? Tem que sentir na pele o que, de fato, as pessoas sentem. Né? Porque você vai para uma pessoa que não tem nada no armário da tua casa, tem crianças comendo, tu vai pregar a palavra, tu acha que ela vai se concentrar? Tá preocupado, cara, sabe? Daqui a pouco você vai embora, a tua vida é uma coisa, dela é outra. Sim. E, na grande maioria dos casos, tu não quer nem saber como está aquela pessoa depois. Mas ela tem lá a sua família. Então, quando nós entendemos, vamos, visitamos, eu sou apaixonado a fazer culto nas casas, né? Eu gosto muito mais do que pregar numa igreja. Eu acho que isso é muito também, João, essa veia que a gente vem da questão do discipulado, né? Você entender que é sobre discipular um povo, uma nação, porque essa vida, na vida, pós uma ministração que você chega ali na casa dela, mas é você saber na realidade como é que ela está, né? O que é que ela está precisando? Qual é a ajuda que eu posso dar mais direta agora também para que a realidade dela seja mudada? Não ser apenas um momento, mas... Teve um caso interessante aqui em Campina. Olha só essa experiência, né, que eu passei. Né? Nós estamos tratando acerca de experiência. Né?
nós firmamos uma parceria, né, com a prefeitura ceder o prédio lá do Plínio Lemos, no bairro de José Pinheiro. E tinha as outras opções que me ofereceram. Tinha, inclusive, um Meninão. Sim. Né, o ginásio do Meninão, que seria algo bem mais confortável, prático, né? Eu disse, não, eu quero o Zé Pinheiro. É a cara do projeto, o local, não é? Uhum. E o prédio estava deteriorado, já fazia alguns anos, se eu não me engano era 9 anos, 10 anos, não é? Estava abandonado. Assumimos a responsabilidade de restaurar. Na parte de cima não tinha nenhuma parede e fizemos todas as paredes de lá com bloco de gesso. Sim. Encosto 48 blocos de gesso, né, para começar a construção. Da madrugada do dia que encostei para o outro, roubaram tudo. Meu Deus. Roubaram tudo, né? Levaram os 48 blocos de gesso. Sim. Esses são os desafios da missão. Quando o pessoal me informou, a primeira coisa que veio na minha mente foi o quê? Rapaz, sabe de uma coisa? Não tem futuro investir ali. Porque eu vou colocar computadores, vou colocar TVs, vou colocar ar-condicionados. Vão levar, não é? Então, para mim, o quê? Vou ter esse pequeno prejuízo, encerrar essa história, vou pegar o Meninão, vou pegar outro local lá nas Malvinas que também tinha disponível, né? Não lembro o nome. E beleza, fui orar e soltou essa nota no meu coração. Você só vai ser mais um que desistiu deles. Uhum. Mais um. Para e analisa. Resumindo, isso era um sábado à noite, né? Roubaram da sexta para o sábado. No sábado à noite eu estava aqui em Campinas, na casa do meu pai, orando, tive essa nota, amanheceu domingo de manhã, disse, eu não vou desistir não, eu vou lá agora. Fui lá no bairro e procurei algumas pessoas. Quem é que comanda aqui o tráfego aqui, né? Os caras, quem comanda está preso, mas tem umas pessoas aí, braço direito dele aí, sabe? Me apresenta aí, fui lá, o cara todo assustado, disse, não, fique tranquilo, eu sou pastor, porque nós trouxemos os blocos aqui, roubaram, a ideia é abrir curso, expliquei tudo, e a pergunta é, vocês vão deixar isso acontecer? Porque vai deixar de beneficiar centenas de jovens de vocês. O cara disse, não, vou passar aqui a ordem aqui para o pessoal. Cara, na segunda-feira chegou a ordem, estava espalhado nos WhatsApp da galera lá. Quem mexer nesse projeto perde a mão. Nem permitiram mais usar drogas lá dentro. Virou uma paz, um sossego. Para e analisa. Se eu tivesse desistido. Sim. Querendo ou não, tive que passar por uma experiência ruim. É necessário coragem também, né, pastor? Senti na pele, mas não abrir mão, cara. Nós não podemos deixar, nós não podemos desistir das pessoas. E o senhor decidiu de ir lá, né? Dar coragem de dizer assim, rapaz, eu vou precisar falar com um cara que manda aqui, né? Tive a nota no meu coração. Você vai ser mais um que vai desistir deles. É muito fácil, João, desistir das pessoas. Sim. É só virar as costas para eles seguir a vida. Mas nós temos pessoas que têm experiências, cara. Tá entendendo? Com Deus, que tem a vida transformada. Eu estava no shopping em Campinas alguns anos atrás. Eu e Pâmela, nós fomos pagar a fatura de um cartão. E quando nós chegamos no shopping, isso tem alguns anos, nós morávamos aqui. Estava um cidadão sentado lá, não tem aquela seção das TVs? Sim. Né? Sentado lá no chão. De bermuda, todo sujo, barba grande, cabelo grande, sabe? Eu passei e julguei, ó, na mente. Disse, mas rapaz, que presepada, ninguém faz nada, deixa esse cara aí à vontade. Quando eu cheguei perto do caixa lá, o senhor falou comigo, volta e fala do meu amor para ele. Eu disse, caramba, disse, Pâmela, eu expliquei a ela, o senhor está falando comigo para falar do amor dele para aquele cara lá. Fica aí que eu vou lá. Quando fui me aproximando do cara, eu perguntei, opa, tudo bem? E ele disse, o que você quer? Me deixa em paz, desse jeito, todo ignorante. Eu peguei, não, tudo bem, tranquilo, saí. Votei. Sabe? E pra mim aí, o cara quase me engola ali. Aí o senhor falou comigo, volta e fala do meu amor para ele. Eu disse, esse negócio não vai dar certo, sabe? Lá vai eu votando. Lá vem de novo, vai me perturbar, não sei o quê. Aí eu digo, meu amigo, aí votei. Votei, disse, não vou mais não. Aí o senhor falou comigo a terceira vez, volta e fala do meu amor para ele. Eu digo, agora o bicho vai pegar. Ou vai ou racha. Sabe o que eu fiz? Eu peguei rápido e sentei do lado dele, no chão. Pronto. Olhou para mim e fez, é doido, é? Digo, rapaz, eu acho que eu sou. O que é que você quer? Já 3 vezes que eu estou vindo aqui e o senhor está me dizendo que é para falar que ele te ama. Ok? Aí eu levantei a voz também.
Aí ele parou assim, os olhos se encheram de lágrimas, sabe? Aí ele disse, cara, eu tô aqui esperando da hora para fazer uma besteira. No mínimo eu quero sair daqui preso. Minha família me abandonou, sou usuário de drogas, minha esposa não deixa ver meus filhos, não tenho emprego, não tem nada, então minha vida acabou hoje. E você para e fala isso comigo? Quantas pessoas não passaram na frente daquele cara? Eu digo, Deus vai mudar a tua vida hoje, cara. Entrega a tua vida a Jesus. Ele fez, como é que eu faço? A gente faz aqui agora. Fica em pé. Lá no Hiper Bom Preço, do shopping. Sim. Entendeu? Ele ficou em pé, disse, levanta suas mãos. Confessa a Cristo. Ele confessou a Cristo e disse, agora procura uma igreja mais próxima de onde você mora. O tempo passou. Eu estava no distrito, era no distrito ali a igreja do pastor Sérgio, né? Um diácono me chama e disse, já tem um cidadão querendo falar contigo lá fora, sabe? Eu disse, e é lá fora? Ele disse, quem é? Eu disse, não sei não, nunca vi não. Ah, beleza, quando eu vi, aí lá vem aquele cara, não reconheci, ele fez, opa, tudo bem? Que na época eu tinha dito ao cidadão onde eu congregava, mas era longe de onde ele morava. Aí ele olhou rindo para mim, e eu também ri, né? E a gente gosta de dar aquele migué, né? Como se estivesse reconhecendo, mas meu Deus, quem é esse cidadão, sabe? Falou, opa, tudo bem? Tudo? Tá lembrado de mim, não? Eu disse, cara... Tô não, tá? É porque você não ia ter como se lembrar, né? Porque eu estava barbudo, cabelo grande. Eu sou aquele rapaz que você evangelizou lá dentro do shopping da TV. Eu disse, não. Meu Deus. É tu não. Ele fez, sou eu mesmo. Tá? De paletó. Gravata. Sabe? Com uma Bíblia na mão. Glória a Deus. Ele disse, cara, depois daquele dia, eu resolvi buscar uma igreja. Perto da minha casa tem uma Assembleia de Deus. Entrei lá e comecei a congregar. Hoje eu sou presbítero. E eu ia passando por aqui, o Senhor falou comigo, volte e fale para ele. Veja o que eu fiz na sua vida, sabe? Eu disse, cara, eu fiquei feliz demais, comecei a chorar, abracei ele. Ele fez, ainda tem mais. Aí tinha um carro, disse, chamou a esposa e os filhos. A família foi restaurada, tudo foi restaurado. Simplesmente porque alguém não desistiu daquele cara. Uau, o evangelho. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. O evangelho tem o poder de transformar a vida do ser humano, de uma família. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Tremendo, cara. Amém. Glória a Deus. Experiências vividas. Eu vou chorar nesse podcast ainda hoje. Eu acho que a gente já vai caminhar para encerrar, mas se tu puder, Pedrão, já tá. Pastor, olhando para aquela câmera que tá dentro da TV, não sei nem se o senhor tá vendo. Dá pra aqui ver? no meio, aqui, ó. No meio, esse Nesse tripé tripé aqui. aí. Certo. Queria que o senhor convidasse aí os nossos jovens para se expor a uma experiência que eu até brinco, não é tão confortável não, né? Porque a gente não está no hotel, a gente não está indo para um ambiente assim só para ficar curtindo, a gente vai para evangelizar, né? Isso. Eu queria que o senhor só convidasse essa galera aí, tendo em vista tudo que a gente já conversou aqui. É isso aí. Fala, galera. Fazer um convite aqui especial para vocês, né? No ano passado tivemos uma experiência maravilhosa. Foi tremendo. Foi de um benefício que não tem medidas, né? A quantidade de pessoas que se entregaram a Cristo, né? Na cidade de Olivedos, na cidade de São Vicente, em Soledade, né? 340 para 6 Pronto. 340 Especial. vidas, onde as Escrituras nos ensinam que há galardão. Há galardão. E eu queria te convidar para que esse ano você mantesse tanto a mesma pegada, né? E com o coração focado nisso. Eu sei que quando acontecem esses acampamentos, esses eventos, nós queremos nos divertir, queremos ter comunhão, mas existe um propósito, né? Existe um objetivo. E o objetivo é muito simples, é vidas. Amém. Né? E eu queria que você motivasse outras pessoas aí com esse mesmo propósito. Você se tornasse uma influência, né? Com essa intenção. Convidasse outros jovens para ir com a rede pronta para pescar. Yes. E com o coração pronto para dar. Amém. E não para receber. Porque eu te garanto uma coisa. Receber vocês vão. E muito. Ter essa experiência vivida, não é? Na prática, debaixo de um propósito do Senhor. Então, não deixe de participar. Vai se preparando. Tira um tempo de oração. Amém. Daqui que chega esses dias, né?
vai se consagrando ao Senhor, mantenha o foco, porque eu te digo uma coisa, vai ser uma experiência que vai marcar a tua vida para sempre, como muitas que marcaram a minha. Amém. Vai ser um sucesso. Amém. Avanço 2022, 25 a 27 de novembro. Faça a sua inscrição, meu irmão, porque a gente vai incendiar Pocinhos e também, indo, a gente vai ser incendiado também. Exatamente. Glória a Valeu. Deus. Pedrinho, só para a gente fechar essa parte do avanço, testemunho aqui sobre alguma situação que a gente viveu no avanço de 2021. A gente está enfatizando muito o avanço, gente, porque, primeiro, o pastor Jairo está totalmente envolvido, né? Dessa vez não Sim. só o anfitrião, mas a cruzada vai ser junto com a igreja de Pocinhos, que faz Isso. parte aí das igrejas que o pastor está pastoreando. E Pedrinho vai também trazer um testemunho que vai incendiar o seu coração para a edição de 2022. Beleza? Pastor, eu sempre bato nessa tecla, né? Eu falei agora no sábado também lá no culto, que existe um Pedro antes e depois desse avanço. A gente comentou aqui de que todo cristão deveria viver uma missão, né? Como essa, de experimentar outra realidade de vida. E a gente vai para dar, mas a gente sai daquele lugar, sai da missão totalmente abastecido e a gente recebe muito mais, né? A gente teve essa experiência, mas dentre muitas testemunhos, experiências que me marcaram, uma delas foi assim que a gente chegou lá, nas ruas de Soledade, próximo à igreja, tinha uma casa de esquina, foi a primeira casa que eu entrei quando a gente chegou para evangelizar, e eu me deparei com um senhor sentado na calçada, assim, dentro da casa dele, faz uma calçadinha, e entrei, perguntei como é que ele estava, a gente começou a conversar, e ele disse assim, eu estou sentado aqui porque se eu me levantar dói, se eu me mover dói, se eu andar dói, estou afastado do meu trabalho porque eu não consigo fazer nada, porque eu tenho 13 hernias de disco. Tem gente que tem uma, já sofre, duas, já sofre, esse cara tinha 13. E quando eu escutei aquilo, fiquei bem impactado, mas eu comecei a ministrar para ele a palavra e eu perguntei se eu poderia orar por ele, porque eu acreditava que Jesus poderia curá-lo. E eu perguntei, eu posso orar pelo Senhor? Ele disse, pode, se você fizer isso eu agradeço. Naquele momento, eu me abaixei ali, junto com ele, orei, e depois que eu terminei a oração, eu falei para ele, vamos agora, se levante aí, faça um movimento que você não conseguia fazer antes. E a filha dele estava do lado dele naquela hora, quando ele se levantou, que ele começou a se mover. Ele olhou assim para ela, os olhos encheram de lágrimas e ele disse, eu não estou sentindo mais dor nenhuma. Opa! e ele disse, eu não estou sentindo mais dor nenhuma. E aquilo ali me marcou de um jeito, porque a gente pôde ver o Senhor agindo direto. E o que era 13 hérnias de disco que estava sofrendo, naquele momento ali, não foi mais nada. Né? Com apenas um encontro, com apenas um toque do Senhor Jesus, porque nós não fazemos nada sem Ele, não é sobre nós, mas é uma mensagem que nós carregamos. E esse é somente um dos testemunhos que a gente viveu lá. Então foi muito especial, a gente está com muita expectativa para aquilo que a gente vai viver agora, nesse mês já no avanço. Então corre, não deixa que falta de recursos seja um impedimento para que você possa estar lá com a gente. Você vai dar um passo e Deus depois coloca o chão. Mas se move em fé para que você esteja lá com a gente nesse tempo. Bom demais. Vai ser um tempo de muitos testemunhos aí, em nome de Jesus. É um tempo de você ser forjado também em ousadia. Enquanto eu falava aqui, eu lembrei também, pastor, de um testemunho, para a gente se encaminhar para o fim, que o senhor falou da primeira vez que o senhor foi expulsar um demônio. Foi bem engraçado também essa situação, que o pessoal começou a chamar o senhor. Como é que foi aquilo ali? Bem rapidinho, só para a gente finalizar com... Cara, essa história é Foi muito engraçado, pastor, aquilo ali. É porque nós tínhamos acabado de se mudar, né? Morávamos aqui em Campina, né? Recém-casados e... Certo dia chega uma mulher na porta da minha casa, né? Perguntando se eu tinha jogado um papel no quintal da casa dela, né? Eu disse, não, minha senhora, nunca joguei lixo na casa de ninguém, não. Aí sai Pâmela, né? E disse, foi eu. Eu disse, pronto, agora que eu não estou entendendo. Casei com uma mulher que joga lixo na casa dos outros, né? Aí a mulher começou a chorar. Ah, disse, pronto, agora bagunçou tudo. Nunca vi ninguém chorar por causa de lixo na casa. Aí Pâmela veio, muito sensível, né? Abraçou a mulher e eu voando na maionese. Depois foi que eu descobri que o papel era uma mensagem, Pâmela evangelizando, né? E criou-se um vínculo com essa família.
E certa noite, cara, a gente estava dormindo e começamos a ouvir muitos gritos. Agora era grito de filme de terror, né? De desespero mesmo, sabe? Aí a gente ouvia um demônio, aquela coisa toda. E disse, eita, agora o bicho pegou. Aí a minha mente processou logo, né? Naquela época nós não tínhamos celular, era telefone fixo. Aí eu fui dizer a Pâmela, se o telefone tocar, não atende. E quando eu fui dizer, cara, o telefone tocou. Aí Pâmela já foi correndo, atendeu o telefone. Aí eu pensando na cama, eu tava lá embrulhadinho, né? Com medo do bicho lá gritando. Aí Pâmela no telefone, não se preocupe não, que Jairo vai aí agora. Eu digo, não acredito que ela falou isso não, cara. Sabe? Meu amigo, já comecei a me tremer na cama, sabe? Senhor, se possível, afasta de mim esse sabe? cálice. Aí Pâmela, vamos, se levante, que a menina se manifestou. Eu disse, eu vou nada, cara, sabe? Eu vou nada, tu é louco, sabe? Eu escutei os gritos aqui e tudo que vinha na minha mente é que eu via na TV. Se lembra que passava na TV, né? O pastor expulsando. Como é seu nome? Tranca a rua, né? Aí eu até brinco, né? Você torce por que time? Flamengo. É brincadeira, viu, os flamenguistas, Tem né? um flamenguista lá, você vai cortar o microfone do senhor. Aí, cara, eu disse, não, vamos. E as casas eram vizinhas, não é? Cara, para chegar nessa casa, acho que eu demorei tanto na expectativa do demônio desistir. Eu ia pedindo perdão até dos pecados que eu não tinha cometido. Sim. Porque na minha mente ficava o quê? O pastor dizia lá, né? Que, olha, tome cuidado, que ele vai entrar no mais fraco. Aí eu olhava para a Pâmela e a mim, ele vai entrar em mim, sabe? Aí quando nós chegamos lá na casa, a família desesperada lá, chorando na cozinha, a Pâmela perguntou, onde é que ele está? Está lá no quarto. Aí tinha um corredor. Aí eu dizia para ela, não vou entrar não, vou nada, sabe? Não vou nada. Aí quando eu botei a cabeça na porta, cara, a menininha branquinha com o cabelo todo para cima, preto, era sangue, sabe? O demônio tinha estraçalhado a língua dela. Eu disse, vou nada, meu amigo. Os olhos brancos, sabe? Mas Pâmela naquela empurra para ela, empurrando mesmo, sabe? E quer que eu morra, sabe? Era tanto medo que quando ela me empurrou, que eu fui dizer, sai em nome de Jesus, a voz afinou, sai em nome de Jesus. O demônio não saiu, eu voltei e disse, vamos chamar o pastor. Não, tem que ser você, tem que ser você. Eu sei que num suspiro, cara, que eu entrei naquele quarto, disse, Jesus, só disse isso. Quando eu disse Jesus, o demônio começou a gemer. Aí eu digo, opa, peraí, o negócio está dando certo. Jesus, cada vez que eu falava, o demônio começava a se debater. Aí eu disse, sai em nome de Jesus, e o demônio saiu. Quando o demônio saiu, a menina ficou assustada, né, apavorada, muito sangue. E minha voz já mudou, né? Fique calma, está tudo sob controle, né? Não se preocupe. Minha esposa vai falar com você. Eu fui sair no corredor, né, me sentindo Arnold Schwarzenegger, né? Sim. Chamei meus pais, eu digo, qualquer coisa é só ligar. Vou ficar acordado aqui esperando, né? São experiências assim que hoje é divertido, né? Mas na hora foi agonizante. Mas glória a Deus pelo rema, né, cara? Que a gente adquire a palavra do conhecimento. Amém. Aprende a verdade e depois disso acho que já expulsei centenas de demônios. Olha aí. Sem medo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom demais. Pastor, para a gente encerrar, fala para a galera aí que vai acompanhar, vai assistir. Primeiro, os próximos passos do projeto, da ONG. Sim. E também como, né, quem está nos assistindo pode, de alguma forma, contribuir ou ser um parceiro aí desse projeto ministerial. Amém. Como eu disse no início, né, nós hoje estamos com 29 projetos sociais. Mas quando eu estava em Belo Horizonte, o Senhor falou comigo que nós iríamos trabalhar com 80. Sim. Então, falta apenas 51 projetos, né? Desses 51, alguns nós já temos noção no qual nós vamos trabalhar. Por exemplo, nós pretendemos abrir um centro de zoonose. Hoje a única área que nós não tocamos é a área animal, não é? Nós vamos abrir também a Casa do Agricultor, com projetos de implantar o sistema de hidroponia, que é aquele sistema de plantações por canos, gotejamento, não é? Nós já temos um trabalho muito forte em perfuração de poços. Pretendemos abrir um espaço para as mulheres com depressão, uma casa da mulher, Sim. né, com todo um suporte, e entrar mais forte nesse segmento da construção, né? Tem um projeto que está no nosso coração, que o AMAI, transformar o AMAI em um residencial, em um abrigo, onde os idosos irão morar lá, em vários chalés, né? Sim. E lá vai ter supermercado, vai ter panificadora, vai ter tudo, sendo que eles vão ter uma moeda fictícia. Uhum.
só para eles estarem se movimentando, Sim, tendo um bacana. valor por mês, né? Isso é um projeto que já tem no nosso coração. Nós já temos até um local que queremos implantar e eu creio que isso vai acontecer, né? Amém. Então, a grande maioria dos projetos, eles nascem literalmente da noite para o dia, né? O Senhor nos inspira, nós estudamos, avaliamos e colocamos em prática, né? Então, muita coisa boa ainda vai surgir. Daqui Amém. que chega os 80 projetos, Amém. mas vai chegar. Amém. Amém. Em relação a nos ajudar, nós vivemos 100% de doação. Sim. Não é? Nós, por incrível que pareça, nunca recebemos uma emenda parlamentar. Já temos 10 anos de instituição, né? E temos um parceiro chamado Viva Cidadania, que é da ANAB, que ele sempre nos ajuda para montar os projetos. Não é? Ele é um parceiro para montagens, mas eles não mantêm o projeto, né? Eles não pagam aluguel, nem funcionários, muito menos alimentação. Então, nós montamos o projeto, eles chegam junto, mas para manter são as doações voluntárias, não é? Então, nós temos a conta do projeto, que eu sou sincero a te dizer, não estou nem lembrado qual é. No Instagram, acho. Tem no acho. Instagram, né? projetopequeninos.oficial, não é? E no Facebook também. E tem um Pix também. Essa área não é comigo, não. Vai no Instagram que vai você lá vai no achar. Instagram, projetopequeninos.oficial. Aproveita e segue lá, né? Segue que lá, lá. quase todos os dias, nós colocamos alguma imagem de algum dos projetos. Amém. Né? Que nós trabalhamos, todos os nossos projetos é 100% gratuito. 100%. Nenhum projeto é cobrado absolutamente nada. Benção. Nós temos o único restaurante sócio profissionalizante do país. Sim. Ninguém tem um restaurante como o nosso. Hoje são 80 pessoas que se alimentam de graça, comida de qualidade, em troca deles, dos que são de maiores, fazerem cursos profissionalizantes de graça. Se faltar o curso, não come. Né? Estamos desenvolvendo pessoas, Sim. Bom. mas recebe toda a família uma alimentação de alta qualidade. E tem custos, né? Hoje, nossas maiores despesas é com alimentação Sim. e mão de obra. Então, sua ajuda é de extrema importância para nós. Benção. E vai chegar em outros lugares aí o projeto, né, pastor? Ontem nós chegamos no Mato Grosso do Sul, vamos abrir o projeto Pequeninos lá, não é? Em Campo Grande, junto com o pastor Márcio. Já temos em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o pastor Gilson, não é? Vamos também, em breve, estar indo para Redenção, no Pará, Rio de Campinas. Janeiro, Campinas, São Paulo. Vamos para Bolívia, né? Eita, que Já benção. está certo. Abrimos lá com o William na Bolívia. Jean, pastor Jean do Chile, Elza vai estar se benção, mudando para que Bolívia, né? Vão estar pegando junto conosco. Logo em seguida eles vão descer para o Chile, vai abrir no Chile, né? Olha só. E temos no nosso coração também entrarmos na África, né? Angola. Muito bom. Estávamos Amém. falando com o pastor Jussiel, o desejo que ele tem de abrir na Angola. E pretendemos ir para Moçambique e Cabo Verde. Em Cabo Verde, cara, é interessante que nós já temos um grupo de WhatsApp com pessoas de lá, na expectativa Que de benção, irmos para lá, não só implantar o projeto, mas a igreja também. Então, em breve, é muita novidade. Glória a Deus. Faça parte, irmão. Talvez você não pise nunca nesses lugares que o pastor falou, mas o seu recurso, a sua oração... Existem 3 formas de você fazer missão. Eu não lembro quem foi que disse isso. Mas um é você indo, um é você orando e outra é você contribuindo. Então, se os seus pés não tocarem nesses lugares que o pastor falou, você pode investir seu tempo em oração e os seus recursos também. E eu consegui aqui, bem rapidinho, uma imagem que mostra como você pode ofertar no pequenino, né? Show. na ONG. Tá aí. Então o pastor não lembrou, mas... eu não sei se o Pix é o CNPJ, É o CNPJ, pastor? Pronto. Então é. o Pix é o CNPJ, já facilita aí, tira um print. Glória. E deixa Deus te usar dessa forma também. Amém. Pastor, para encerrar, um bate-bola que eu gosto de fazer com os nossos convidados para descontrair. Eu vou dizer alguma coisa e o senhor vai falar o que lhe vem à mente para aquela situação, né? Por exemplo, uma passagem bíblica. Lucas 2,52. Né? É, que a gente já falou bastante, né? Não podia ser outra, né? Show. Um livro. Cara, a Autoridade do Crente foi, sem sombra de dúvidas, um dos livros que mais impactou a minha vida, né? Sem sombra de dúvidas. Se fosse para escolher um, eu diria esse. Sim, Autoridade do Crente do irmão Do Kenneth irmão Reagan, Reagan. isso. Vai no Verbo Shop que tem. Um hobby, pastor. Rapaz, eu sou fã de jogar videogame, né? E não sabia não. Gosto de E jogar baixou. futebol, Jogam o quê? Não FIFA ou ganho, PES? né?
o PES, né? O PES, Não ixi, é da ganha, antiga mas geração. gosta. Vamos jogar no avanço então com o pastor. É, sabe? E quando eu tô perdendo pra alguém, eu vou lá e desligo o videogame, né? Pra dizer que terminou o empate. Não empata, né? É brincadeira. Beleza, um filme. Rapaz, filme, eu não sou de assistir muitos filmes, né? Mas tem um filme que mexeu muito comigo, foi Invencível, Sim, né? sei qual é. De um corredor que ele se torna soldado, né? E é capturado. Aquele filme foi bem impactante, não é? E teve outro filme que eu não estou lembrado, que foi até com aquele Andrew Garfield, Sim, Até o Último Homem. Até o Que Último ele vai salvando Homem. os Isso, soldados, né? aquele filme é mesmo. top, cara, sabe? Assisti esses dias, me marcou muito também. É muito forte Bom aquele demais. filme, né? E um é a lista de Schindler, né? Sim, E tem aquele momento épico, né? De Schindler se despedindo dos judeus e ele dizendo, né? Se eu vendesse esse anel, eu poderia comprar mais um judeu. Aquele filme me marcou bastante também, sabe? É um filme muito forte, né? Mas é um filme extremamente inspirador. bom demais. Uma referência, alguém, né? Uma pessoa que você tem como referência. Cara, a maior referência que eu tenho, principalmente em termos de ministério, é Pastor Bud, né? Eu tive o privilégio de estar com o pastor alguns momentos, mas teve um período que eu passei com ele em Brasília. Sim. Eu fui dar aula em Brasília, ele estava lá na casa de Joselito. E a sós com ele, cara, acho que foi a maior escola que eu tive na minha vida, foi esse tempo com ele, sabe? Era um momento que eu acho que poucos tiveram, não é? A gente ficava a sós, o pessoal saía, ele começava a falar um pouco das experiências da vida dele. E aquilo gerou no meu coração um amor e uma admiração por aquele homem que não tem preço, sabe? Não tem nada que se compare. Então, o pastor Bud, nesse aspecto ministerial e de pessoa, né? Marcou muito. O outro é, sem sombra de dúvidas, o meu pai, cara. Meu pai é show de bola, sabe? Que benção. De integridade, de caráter, né? De uma postura. É algo fantástico. Eu sou fã do meu pai, sabe? Eu acho ele um cara extremamente inspirador, né? Muito simples, muito sério e com muita sabedoria. Sem sombra de dúvidas, esses dois Amém. já preenche, que chega a transbordar, né? Benção. Meu Deus, esse foi o nosso Forte, Brasil. Cast. Muito repleto forte. de testemunhos. Isso aí. E a gente vai estar junto aí no avanço, né, pastor? Vamos estar Eu junto. tô animado. Também. Eu tô animado, né? Eu tô Isso é muito animado. bom. Então, a gente já está se reunindo, organizando as coisas. O pastor Jair vai estar somando conosco lá. Pocinhos vai ser abençoada, Vai mas pegar você fogo. também. Se você indo, Amém. você vai ser grandemente abençoado. Amém. Amém? Então se Isso despede aí, pastor. Eu olho para algum canto ou para ti mesmo? Explica olha aí. pra Eu, mim, eu não Ali, sou ó. bom nesse negócio. Câmera pra 2 aquela ali, dali. A 2. Um cheiro no coração, muito bom. Iremos nos encontrar em breve, no final desse mês, não é? Lá em Soledade, em Pocinhos. E fica firme, fica forte. Nós estamos nos últimos tempos, nós somos a geração do arrebatamento Amém. e Deus conta contigo para ganharmos mais e mais vida. Um cheirão no coração. E o pessoal tá saindo sem dar o gostei e sem se inscrever, pastor. Diga aí, Isso, eu tem ia que se falar isso inscrever aí no agora. canal Se tá- dos jovens. Aí, para assistir, tem que se inscrever. Não, mas quando você tá assistindo, você se inscreve. É? Se E aí inscrever. clica no gostei, né, pastor? Pronto, se inscreve aí. Se você não sabe como eles explicam, né? Que eu não sei. Comenta aí o né? que você achou do episódio. Comenta aí e faz um gostei. Compartilha aí pros outros, curte, se inscreve no canal É. para que a gente possa fazer mais episódios como esse aqui, Eu vou me inspirador inscrever pra você. também. Eu vou aprender e vou me inscrever também. Isso aí. Amém. Deus abençoe, pessoal. Fica ligado aí nos próximos episódios e até o nosso avanço. Valeu. Valeu.